Então, gente, meu nome é Benivaldo, conhecido como Beni, congrego na Igreja Evangélica Boa Semente, situada na cidade de Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador, e sou cientista também, sou químico pela UFBA, mestre em Química. Bom, eu já havia prometido aos irmãos da minha congregação que gravaria um vídeo, falando sobre fake news e como reconhecer. E por isso eu estou gravando esse vídeo, falando de irmão para irmão, de crente para crente, aos evangélicos que estiverem aí me ouvindo, especialmente os evangélicos da minha igreja, da minha congregação, tá bom? Então eu vou começar lendo um versículo da palavra, tá? Um versículo da Bíblia que está em Provérbios capítulo 14, versículo 15. Esse versículo é bastante interessante para o que a gente vai falar. Tá aqui, olha, Provérbios 14, 15. A pessoa simples acredita em tudo, mas quem tem juízo está sempre prevenido. Aqui Salomão vai falar de dois tipos de pessoa. Salomão vai falar da pessoa que é simples, que é inexperiente, da pessoa que não tem juízo, e essa pessoa acredita em qualquer coisa que ouve, qualquer coisa que vê. E Salomão vai falar da pessoa que tem juízo, da pessoa que é experiente. Essa pessoa, ela vai estar sempre prevenida, ela não vai acreditar em qualquer coisa. Infelizmente, boa parte dos cristãos, dos evangélicos, estão como aquela pessoa inexperiente sem juízo. Qualquer coisa que recebe no WhatsApp acredita, qualquer coisa que recebe nas redes sociais acredita, né? Enquanto a Bíblia ela vai dizer em 1 João que a gente tem que provar as palavras com o ouvido, do mesmo jeito que a gente prova a comida com a boca, né? Quando você cozinha, você não prova para ver se está bom, se está ruim. Assim também, quando você ouve alguma informação, você tem que provar com o ouvido. Você tem que pensar a respeito daquilo para saber se é bom ou não, tá bom? E nós não podemos ser assim, né? Viu no grupo da família, recebeu no grupo ali do trabalho, já acha que é verdade, já sai compartilhando, tá? Então eu vou falar um pouco sobre como reconhecer uma fake news, como reconhecer uma informação falsa, tá bom? Bom, uma coisa muito comum nas informações que são passadas pelo WhatsApp e que são falsas são erros de português. Você vê que a linguagem ela não é uma linguagem muito formal. Geralmente tem um sensacionalismo muito forte. Agora a farsa foi revelada. Olha o que a mídia não mostra. Então, quando você vê esse sensacionalismo muito grande em cima de uma informação, já desconfie. Geralmente a gente querendo chamar atenção para uma informação falsa ou camuflar o absurdo da informação em torno do sensacionalismo. E aí erros de português ali misturados, né? Uma coisa. Outra coisa que você tem que observar, a primeira é essa, né? A forma em que a informação se apresenta. Isso já é um indicativo. Não estou dizendo que só porque tem um erro de português a informação é falsa. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que quando tem muitos erros de português e muito sensacionalismo, você já deve desconfiar. Outra coisa, observe quem é o autor daquela mensagem, quem foi que falou aquilo. Quando eu comecei o vídeo, eu já falei meu nome, eu já falei onde eu congrego, onde eu estudo, então eu estou me identificando, porque se você tiver alguma dúvida sobre esse vídeo, você pode me achar, você pode tirar essa dúvida comigo. Informações que não têm autor são informações de ninguém, são informações que não tem ninguém que é responsável por elas. Então você ouve um áudio no WhatsApp, você não sabe quem foi que te mandou aquilo, você não sabe de onde veio, e aí você acredita sem saber quem é a fonte daquela informação. Isso é muito preocupante, tá? Então procura saber quem foi que passou aquela informação, qual a intenção daquela pessoa passando aquela informação, qual a formação da pessoa para passar aquela informação. Por exemplo, eu sou químico, eu sou cientista. Se eu for falar para você alguma coisa a respeito de maquiagem, por exemplo, eu vou falar abobrinha, eu não tenho vivência na área, eu não tenho experiência nessa área. Eu posso falar para você de química, de ciência. Então, a pessoa que passou essa informação, ela tem alguma formação na área? Ela tem algum estudo na área, alguma experiência na área? Não é? Se você não sabe quem passou essa informação, você não tem como saber essas coisas. Então, informações que não têm autor, geralmente tendem a ser informações falsas. Se eu falo uma besteira e me identifico, né, uma coisa falsa e eu me identifico, eu posso ser processado, eu posso responder criminalmente. Mas uma informação falsa que não tem autor, não tem quem responda criminalmente. Por isso que quem passa esse tipo de informação falsa não se identifica. Então, quando você vê uma mensagem de alguém que não diz quem é a pessoa, não se identifica, já suspeite também, tá?
Outra coisa, você tem que checar, às vezes o autor, você sabe quem é, às vezes você sabe que aquilo ali veio de uma fonte correta, mas você tem que ver a data daquela informação. Muitas vezes a data influencia muito no contexto. Uma coisa que um determinado político falou há 5 anos atrás, provavelmente não vai ser usada como fala dele hoje. Você tem que ver em que contexto aquilo foi dito, em que contexto aquilo foi falado, né? Em que data, qual foi a situação em que aquele fato aconteceu, tá bom? Então perceba a data, o contexto, o autor, tá bom? A fonte, muitas pessoas usam fontes parecidas, por exemplo, tem o R7, que é um portal de notícias, aí tem gente que coloca lá R17, o R17 é um produtor de fake news da R7. Eu nem sei se existe o R17, mas estou dando um exemplo. Então, por exemplo, quando você vê portais que parecem com fontes confiáveis, mas são ligeiramente diferentes, desconfie da informação, ok? E por último, existem fontes, existem lugares onde você pode procurar na internet se aquilo é de verdade ou não, se aquilo é fato ou não. Você pode procurar no Google, por exemplo. O Google é uma fonte de busca muito extensa. Você dá um Google e vê se tem mais alguma outra fonte falando sobre aquilo, se aquilo é verídico ou não. Tem o portal aosfatos.org, que eles fazem isso, fazem checagem de notícias para ver se são falsas ou não. Tem o efarsas.com, que também faz isso, tá? e-farsas.com. Eles conferem se as informações são verdadeiras ou não, algumas informações que estão difundidas. E no Ministério da Saúde tem o Saúde Sem Fake News, né? Você que está aí preocupado com o coronavírus, Covid-19, lá no portal do Ministério da Saúde você vai achar o Saúde Sem Fake News, que vai desmistificar algumas informações falsas que estão rolando aí, tá? Então, procure ter bom senso também, procure não sair multiplicando informação que você não sabe se é verdade ou não. Procure primeiro saber se aquilo é verdade, tá? Tem muitos absurdos que estão passando aí de WhatsApp em WhatsApp. Se eu fosse citar, eu ia levar muito tempo nesse vídeo. Mas antes de qualquer coisa, prove a informação. Não seja aquele tolo que Salomão falou, que acredita em qualquer coisa. E outra coisa, é seu papel, é seu dever cívico denunciar quando você vê uma fake news, tá? Quando alguém está compartilhando uma coisa que é falsa, é seu dever avisar, olha, essa informação é falsa. Se está lá, a depender da rede social, no Facebook, no Instagram, você pode denunciar. Você clica lá nas opções denunciar como notícia falsa. Porque a notícia falsa, ela causa um prejuízo muito grande. É uma mentira e o diabo é o pai da mentira. Então vamos estar atentos. Não acredite em qualquer coisa que as pessoas lhe digam, tá? Procure fontes, procure se informar, procure o autor daquela informação e denuncie as notícias falsas, tá bom? Grande abraço, tchau, tchau.